Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar a Ana Lígia chegar aqui, que hoje a gente tem um assunto bem bacana para conversar com vocês. Boa noite. Aproveitem quem já está aqui, já vai chamando os amigos que sabem que vão curtir essa live. Hoje a gente vai falar sobre os recursos terapêuticos que a gente pode usar na terapia alimentar e também, né, na psicóloga. Vamos aguardar a Aninha chegar por aqui. Ó, já chegou. Oi, Aninha. Oi, Edneide. Oi, Paula. Sejam bem-vindas. Peraí que a Aninha já mandou aqui o convite. Oi, Olá. boa noite. Oi, Aninha. Tudo Tudo bem? bom? Tudo bom, Gleice? Estamos de volta. Isso. Olá, pessoal. Boa noite, né? Deixa eu aproveitar que a Aninha chegou aqui já me apresentar. Eu sou Gleice Mello, sou nutricionista materno-infantil, né? E junto com a Ana Lígia temos esse projeto, Brincar e Nutrir, que é justamente sobre ele, né? Sobre recursos que a gente utiliza nele, que a gente vai falar hoje, né, Aninha? Se apresente aí para o pessoal. Eu sou Ana Lídia Bezerra, sou psicóloga clínica, né? Terapeuta cognitiva comportamental, minha especialização. Me especializando em TCC na infância e adolescência, que é um universo que a gente é apaixonado, né, Gleice? Tenho formação em pedagogia também, o que me dá um suporte melhor aí na infância e adolescência. E sou coautora do livro País das Emoções. É isso mesmo. Isso mesmo. E hoje a gente vai falar, né, Aninha, um pouco sobre essa questão dos recursos terapêuticos, né? Do que a gente se utiliza para acessar, para chegar até as crianças, né? Através do brincar. E aí eu estava aqui pensando que às vezes muitos pais podem pensar, pelo amor de Deus, eu estou pagando para levar meu filho para psicóloga, eu estou pagando para levar meu filho para terapeuta, eu só vejo ela brincando. Não tem condições, ela só faz brincar com meu filho. E aí, acho que uma das perguntas, né, que chegaram aqui para a gente foi isso, tipo, que relação, né, esse brincar faz, né? Que importância a gente tem com relação a esse brincar? É realmente necessário? É através do brincar que essa criança vai aprender? Ou não teria uma forma mais, sei lá, mais regrada? Enfim, é pelo brincar mesmo? É, pelo brincar mesmo. Na verdade, a criança aprende muito com o lúdico, né? Então, quando a gente está lá brincando de faz de conta, a criança está retratando o que acontece na casa dela, por exemplo, né? Então, é através do brincar que a gente vai estimulando a, por exemplo, experimentar novas coisas, como é o caso quando a gente trabalha sobre a recusa alimentar, sobre a Sim, seletividade. Esse brincar, ele é muito rico, na verdade, né, Gleice? E aí, tanto na psicologia como na nutrição, na fono também, tudo é muito sim. através do lúdico, porque com a criança, se não for através do lúdico, não vai funcionar, Uhum. né? E aí, a gente usa muitos recursos, desenhos, filmes, né? Eu gosto muito de fazer sessões de cinematerapia. E aí a gente, quando faz a sessão de cinematerapia, a gente coloca a plaquinha lá com o nome do filme que a gente vai assistir, com um convidado especial e fica lá na porta para quando, por exemplo, a criança chega, ela já, opa, então hoje tem uma sessão diferente, né? E aí Uhum. nessa sessão a gente pode trazer é, uma pipoca, a gente pode fazer a pipoca junto na sala, né? Então às vezes a gente leva pipoqueira. E é uma maneira de se trabalhar também com relação à alimentação, né? De uma maneira mais leve, digamos assim. Tem Uhum. até, eu gosto muito do desenho do Daniel Tigre, não sei se vocês conhecem. Daniel Eu Tigre adoro também, tem, gosto bastante. assim, episódios fantásticos, né? Eu gosto muito de trabalhar, tem um que é Daniel Tigre fica zangado, e aí todo episódio do Daniel Tigre, ele traz uma musiquinha. Então, a Uhum. gente canta essa musiquinha na hora da sessão, né?
E aí tem outro episódio que fala... Quando são esses episódios, Aninha, só para o pessoal entender também, de filmes ou de desenhos, você assiste com eles na hora da sessão? Na Não é hora... só, assiste em casa esse filme. Não, a gente Vocês assiste na assistem hora da juntos. sessão, exatamente. Entendi. Por isso que a gente faz. Eu faço um convite, né? Falando sobre essa sessão de cinematerapia. E aí, quando chega na sessão, é uma sessão diferente. Dependendo, porque, lógico, a gente tem que assistir antes para saber o conteúdo. Sim, tem que claro. ser relevante, tem que ter a ver com o que a criança está trazendo, né? E aí, dependendo do tempo, a gente separa até 2 sessões para fazer isso. Uhum. Um tempo maior para assistir isso. E em cima desse filme, desse desenho, a gente vai fazer algumas atividades que também são lúdicas. Né? Entendi. Então, não é necessariamente porque a gente vai falar sobre alimentação que tem que ser aquela coisa chata de comida, de ter que comer, de ser obrigado a experimentar, né? E aí, o outro episódio de Daniel Tigre, deixa eu ver se eu anotei aqui o nome, que eu não lembro, mas é Daniel Tigre comer alimentos saudáveis. Isso. Uhum. É maravilhoso, porque assim, também traz uma musiquinha. Vamos provar, porque nós podemos gostar. Conheço então, assim, isso. é muito bacana para que a criança se interesse em experimentar coisas novas. Né? E se ela não quiser experimentar, também não tem problema. Muitas vezes o fato de deixar ali no prato já é um avanço. A criança não queria nada. E aí ela aceita que você coloque no prato. Então, essa semana acho que a gente estava conversando, você até falou sobre isso com o Samuel, né? Que foi, aconteceu isso aqui em casa. Então, muito bacana. Conta aí como foi, que eu achei muito legal isso. Vamos contar essa do tomate, né? Samuel, assim, ele come uma variedade importante de legumes e tudo mais, mas ele não é muito fã dos vegetais crus, né? E o tomate muito menos. E aí, aqui em casa, temos 2, né? Então, tem Sara, que é a mais nova, e ela ama tomate. Então, sempre tem que ter ali, né? Todo almoço que tiver tomate, ela vai comer primeiro o tomate, ela quer pegar o tomate na mão, enfim, ela ama tomate. E Samuel não come e tá tudo bem. Ninguém fica com essa comparação, coma porque sua irmã come, né? Já passando, já tá muito bem estabelecido, ele não gosta, ela come, tá tudo bem. Mas aí, essa semana me veio aquela, faz tanto tempo que eu não ofereço o tomate a Samuel, já ficou tão entendido na cabeça dele, né? Especificamente sobre o tomate. Não gosto mais de tomate, que eu vou fazer um teste hoje. Aí botei uma rodelinha de tomate no prato dele. E aí, sem maiores pretensões, foi bem natural mesmo, né? E aí, quando eu levei até a mesa, ele olhou e fez tomate, tipo assim, no meu prato, né? Aí eu disse, foi, filho, o tomate pediu para vir pro seu prato. Aí ele pediu, que ele tá naquela fase muito de levar tudo ao pé da letra, né? Tipo assim, o tomate falou com você, né? Ele pediu, eu disse, foi. Ele disse que queria, que gostaria que você provasse ele. Aí ele olhou assim, deu um sorriso, pegou o tomate e mordeu direto, assim, não esperou nem comer junto com a comida. Aí eu fiquei olhando assim, eu não tô acreditando não, assim, foi muito, muito natural, né? E aí ele provou, obviamente que, né, principalmente por ser uma primeira vez depois de tanto tempo, causou aquela estranheza, até de textura e tudo mais. Ele ficou naquela, tipo, será que eu gostei, não gostei? Porque era tão impregnado na mente dele que ele não gosta, que a tendência é ele provar achando que não vai gostar, né? É mais difícil, a criança não tá tão aberta tipo, eu vou amar, eu acho que é super delicioso, né? Não era o caso. E aí ele provou e, tipo, é aceitável, dá pra eu comer. Aí, tá, mamãe, eu vou comer. E comeu aquela rodela. Obviamente que eu não insisti pra ele comer mais, nem nada. E aí, mas foi muito, muito legal, assim, a ação dele de querer provar, de entender, tipo, opa, o tomate tá se interessando por mim também, então de repente eu também vou dar uma chance a ele, vou me interessar por ele. E aí ele provou e hoje já foi um dia que ele comeu novamente. Ainda não foi espontâneo, não foi ele que pediu, eu quero tomate, mas eu ofereci e ele aceitou, né? Então hoje tivemos mais uma rodela de tomate. E assim, se ele não gostasse do tomate ou não fosse uma coisa que ele quisesse seguir comendo, estava tudo bem também. Não é um único alimento que vai fazer falta, né? Não é o caso, ele não exclui o grupo todo de alimentos.
Mas sempre que a gente puder oferecer, ofertar, mostrar, né? Quanto maior a variedade de alimentos que ele coma, melhor para ele, melhor para a saúde dele, né? Melhor como um todo. Então foi bem interessante, mas também não foi aquela coisa imposta, não foi aquela coisa você tem que comer, não foi aquela Forçada. coisa, né? Não teve um recurso maior, mas teve a questão do lúdico da imaginação, né? Dele imaginar que o tomate estava falando. Aí hoje, teve isso, esqueci de dizer esse detalhe. Hoje, quando eu coloquei o tomate, né? Aí o tomate pediu de novo para vir pro meu prato. Aí eu disse, pediu. Aí na hora eu saí da mesa para pegar alguma coisa, que eu ainda estava colocando as coisas, trazendo. Aí eu falei com ele, perguntei se ele queria vir pro meu corpo, vir pro meu corpinho. Ele não me respondeu, não. Eu disse, presta atenção que ele fala também. Aí ele ficou lá, meio assim, mas comeu. Mas eu achei engraçado, assim, por mais que seja uma criança que já está com 5 anos e meio, mas o quanto a criança ainda tem esse lado, né? Muito forte da imaginação, de ficar imaginando, meu Deus, o tomate veio, ele fala comigo, ele quer estar comigo, ele quer estar perto de mim. Enfim, é muito engraçado essa questão, né? Às vezes a gente poda muito, não, vai ter que comer porque tomate é bom, porque tem isso, tem aquilo. E não é bem por aí, né? E às vezes nessa imposição afasta muito mais. Isso. Você percebe como é necessário esse lúdico, Aham, né? Então, faz muita diferença. muita diferença. E aí, na clínica, não é diferente, tá? Na clínica, a gente vai trabalhar, por exemplo, eu já fiz piquenique no Parque das Dunas com um paciente que não queria comer nada de fruta, não gostava de fruta nenhuma, não experimentava nada. E o pai ficou super frustrado porque ele mordeu, mas cuspiu. Poxa, mas ele nunca tinha mordido antes. Exato, Então, assim, isso por si só já é muito bom. A gente precisa muito bom. reconhecer isso. Uhum. Agora, não dá para querer que uma criança que nunca experimentou nada de fruta, que não quer, que diz que não gosta, quando coloca na boca já quer que coma e coma todo e acha delicioso. Exatamente. Não dá. Exatamente. E esperar que, tipo, eu já fiz, né? Então, já que ele provou uma rodela, no outro dia ele vai comer um tomate inteiro. Calma, não é assim, né? É um Exatamente. processo. Pode ser que aquela criança, naquele dia, abra a boca, vamos dizer, e coma muito mais do que a gente esperaria? Pode. Mas não é o mais comum. E a gente precisa reconhecer. Tipo, se ele tivesse só mordido, como foi a primeira mordida do primeiro dia, eu já teria ficado muito feliz. Sim. Porque já era uma coisa que para ele estava, né, excluída ali. Então, foi um grande avanço. E aí, no final das contas, ele comeu a rodela toda, já ele comeu novamente. E tá tudo bem, pode ser que numa próxima, né, aconteça, ou ele mesmo já peça. Então, a gente já vai criando, já vai inserindo na rotina mais vezes, já vai ofertando de outra forma, né? Então, foi bem legal essa questão, né? Isso. Assim como na sua prática, Aninha, que você estava falando, né? Que você usa vários recursos, né? Usa várias formas de chegar até a criança, né? No seu caso, que não é só ligada à alimentação, né? Tem toda uma questão aí psicológica envolvida também. Assim como no seu caso, a gente também, né? Na nutrição, em pediatria, pelo menos no meu caso, eu uso muito os recursos, né? E aí recursos de diversas formas. Aí quando a pessoa fala recursos terapêuticos, parece que é coisa de outro mundo. E às vezes coisas simples, só para mostrar aqui a você, tipo, massinha de modelar, tintas, né? Canetinhas, folhas normais, né? Papéis normais. Geralmente eu gosto muito dos coloridos, porque aí dá a opção deles escolherem rosa, azul, verde, amarelo, enfim. Lápis de cera ou lápis, coleções normais. Enfim, são formas de a gente abordar, da gente desenhar, da gente explicar muitas vezes, obviamente dependendo da idade da criança, né? No meu caso, a importância de certos alimentos, a importância disso, o que é saudável, o que não é saudável, sem que isso caia para eles como uma crítica ou como, tá brigando porque eu como isso, porque eu como aquilo, mas para a gente entender até que ponto a criança entende, qual é a relação da criança com a comida, né? Quando a gente pergunta às vezes, você come tal coisa, o que você gosta? Não, eu só gosto de tudo que não é saudável. Minha mãe briga comigo, meu pai briga comigo. E aí ele sabe o que é saudável. Ali a gente já percebe que ele sabe um pouco dessa relação do saudável e não saudável. E às vezes ele associa aquilo a algo muito ruim. Então ele é uma pessoa ruim. Então, entendeu? Então, assim, a gente vai conseguindo captar nessas brincadeiras
que é muito mais do que a gente conseguiria se fosse uma conversa normal, aberta, né? Então, algumas coisas eu também faço muito a questão da prática culinária, né? E aí até trouxe aqui algumas coisas para mostrar a vocês que eu uso, espetinhos para palitinhos ou espetinhos para fazer com frutas, cortadores para fazer biscoitinhos ou para fazer panquequinhas, enfim, qualquer massinha que a gente consiga cortar, né, para assar com eles. Eu adoro, eles amam essa parte porque aí eles fazem no formato que eles querem, né? E aí tem diversos formatos, esse aqui foi só um exemplo. Aqui são tipo os palitinhos de catavento que a gente pode espetar na frutinha. Então, de repente, é uma fruta que eles não toleram nem olhar, nem cheirar. Mas aí, quando vê, tem um brinquedinho ali, eles podem pegar, eles tocam, eles cheiram. Isso já é, gente, um avanço enorme. Dependendo do nível de seletividade alimentar daquela criança, né? Qualquer contato faz muita diferença. Forminhas, tipo forminhas de gelo, mas no formato do Mickey. E aí, sempre a gente tenta trazer para aproximar essa questão do que a criança gosta, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma sessão de terapia com uma criança, era a primeira só com a criança, né? Tinha tido a inicial com a família e tudo mais, e depois foi só com a criança. E aí, não sei se a expectativa da mãe era que de fato a gente já fosse de cara fazer alguma coisa de culinária, porque às vezes a gente espera que vai ser, vai brincar, vai cozinhar, vai não sei o quê. Mas a gente precisa muito avaliar a criança, né? Como é essa criança. Então, era uma criança mais introspectiva, que provavelmente ia ficar envergonhada, não ia querer fazer. Ou se ela não gostasse da receitinha aos olhos dela e não se propusesse a provar, ia ser um transtorno muito grande para ela. Então, eu disse, não, peraí, com essa criança a gente vai de outra forma. A gente foi brincar hoje com outros recursos, por exemplo. Foi até esse que eu usei, que é um recurso que eu tenho, que é personalizado, o meu prato. E aí nele ele tem diversos alimentos, tem a geladeira com diversos alimentos, ele pode dizer o que é que tem na geladeira da casa dele, o que é que ele é habituado. Tem o pratinho para ele montar com esses alimentos quais coisas ele gosta e o que é que tem naquele pratinho. E tem até uma panelinha que se ele quiser brincar de cozinhar ali e tal. Então foi bem interessante porque ele conseguiu mostrar o que é que ele come, o que é que dá daqueles alimentos, né, daquele universo, o que é que ele come, o que é que ele não come. E ele, por si só, foi me dando muito mais dicas do que eu pedi. Né? Ele, esse aqui eu comia, mas eu não como mais. Esse aqui eu fazia, mas eu não faço mais. E aí a gente conseguiu, através disso, fazer combinados para uma próxima sessão, que isso também é muito importante, né, Aninha? Fazer com que ele se sinta parte do processo. Ele entender que ele também faz parte, né? Não é uma coisa que a gente chega e impõe e acabou-se. Né? Então, ele fez combinados comigo. O que, é que você gostaria de voltar a provar? Ou desses alimentos novos, o que, é que você gostaria? Então, ele optou por provar, por voltar a provar alimentos que ele comia até um certo tempo e depois tinha parado. Então, assim, mesmo que na sessão não tenha essa questão da culinária em si, dele ser chefinho, de vestir um avental, de botar a touquinha, que também tem essa questão, que é muito divertida também e colabora demais, mas naquele momento ainda não era o momento correto, né? A gente também precisa ter essa sensibilidade de que criança eu estou abordando agora, como essa criança como ela vai se sentir mais segura. A gente precisa passar muito essa segurança para ela. Senão a gente não vai ter essa abertura, né, Ninha? Você entrou num ponto, assim, que eu digo que é extremamente importante, que é a questão da previsibilidade. Eu acho que você até postou isso hoje. Isso hoje, justamente. Porque quando você fala isso, você está preparando a criança também para um próximo encontro. O que é que ela vai ter na próxima vez que ela encontrar com você? Porque você é uma pessoa totalmente estranha para ela. Estranha, exatamente. Fora, né? Então, quando você deixa esse terreno preparado aí para o próximo encontro, para a próxima sessão, a criança vai ganhando confiança. E aí é mais fácil dela se sentir segura com você e conseguir, por exemplo, experimentar alguma coisa que ela não experimentava antes. Exato. Né? Exato. Então, não é à toa, eu sempre digo isso, não é à toa que a criança assiste o mesmo desenho 300 vezes. Tá? Ela quer saber o que... Quer entender e quer saber já o que vai acontecer. Importante para ela. Né? E aí eu acho que eu vou até adiantar isso, tá, Gleice? A gente, essa parte, a gente entra num dos recursos que eu acho assim, fundamental,
que é a questão da rotina, Sim. né? Porque entra nessa história da previsibilidade. Eu sei o que vai acontecer a cada momento, né? Então, normalmente, as crianças não têm uma rotina muito organizada, e aí vai naquela pressa mesmo da gente do dia a dia, que às vezes não é nem que a gente não quero fazer, isso aí é besteira, não. É que a gente não tem tempo, não para isso. Né? E aí, quando a gente organiza isso direitinho e a criança sabe o que vai acontecer ao longo do dia, é mais fácil ela seguir direitinho também. Uhum. Tá? Eu até trouxe para vocês um aqui que é de Lucas, tá? Que eu fiz com ele, e esse fica coladinho lá no guarda-roupa dele, né? Que é a rotina dele. Que aí tem manhã, tarde e noite, né? É um dos recursos que a gente utiliza também, né, Gleice? E aí Sim. depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a gente vai disponibilizar isso para vocês. O que é super importante nesse recurso é que a criança, ela tem a possibilidade dela mesma participar dessa organização da rotina. Sim. Né? Então é ela que vai dizer, peraí, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Eu vou escovar os dentes, eu vou tomar banho. Enfim, isso aqui é de acordo com a rotina dela. Então é ela que vai estabelecer o que é que você vai fazer em cada momento, certo? E aí ela pode cortar, a gente manda, tem o do menino e tem a da menina, as figuras, né? E a gente entrega para a criança, faz junto, a criança corta, a criança Ainda é divertido para ela de fazer, né? Ainda é divertido de fazer. Por quê? Porque tem que ser lúdico. Uhum. Né? Então, a gente vai disponibilizar, a Gleice vai explicar direitinho como é que a gente vai fazer para disponibilizar esses recursos, né? Mas eu acho que vale a pena. Então, onde a criança vai realmente ter a noção do que ela vai fazer e organizar a rotina dela, para que a gente possa entrar em outros aspectos, né, Gleice? Isso mesmo, né? Esse recurso da rotina, eu acho que é um dos primeiros que geralmente a gente usa, claro que dependendo da família, né? Mas a gente percebe o quanto é difícil inserir uma rotina saudável, né? Às vezes até tem, mas tipo assim, tá acordando de 11 horas já para tomar banho e para a escola, não tem tempo nem para tomar café, nem para almoçar, nem para lanchar. Então fica naquele horário muito apertado. Então a gente percebe que a rotina está desajustada. Então a gente também faz essa atividade para, né, junto com a criança para tentar mexer nisso daí. E aí, justamente, né, como a Aninha já adiantou mostrando esse recurso, justamente nesse momento que a gente percebe os pais tendo uma certa dificuldade em ter esses recursos em casa, né? Como é que eu vou fazer agora? Eu não tenho isso e não sei o quê. Não precisa ter tudo isso, né? De brinquedos e coisas, de atividades. Mas é importante que, estou percebendo que a criança está com um certo problema ou uma certa dificuldade nessa área. Então, eu vou comprar um brinquedo, eu posso tentar comprar um brinquedo que seja útil para aquilo, né? Tem alguns brinquedos, alguns recursos, eu até tenho também, alguns jogos. Meu filho adora jogos, por exemplo, no meu caso, meu filho já ama jogos. Então, é uma coisa que jogos de tabuleiro, né? Que dá para participar 2, 3 pessoas, ele ama esse tipo de coisa. Então, se fosse para trabalhar com ele, esses jogos ele ama. Todos que eu compro ele quer jogar, porque, né, na cabeça dele é tudo uma diversão só. Essa semana eu também fiz isso com uma paciente que inclusive ganhou de mim. Aí o pai, porque você sempre deixa nada, eu jogo normal com eles, que é justamente para eles aprenderem, inclusive, a ganhar, a perder e tudo mais. E aí, claro que a gente aproveita, né? Esses jogos que eu tô falando, por exemplo, um se chama, que é o que eu tenho aqui, Comendo Bem, que é um jogo de tabuleiro, e aí a gente consegue montar o prato, e aí dentro daquela montagem do prato, eles começam a entender que para eu ganhar o jogo, o prato tem que estar todo montadinho. E como seria um prato ideal todo montadinho? Tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter vegetal. Então, não necessariamente ele vai sair comendo, mas ele começa a associar e aprender o que precisa ter, como seria um pratinho completo. Então, é nesse brincar que vai, né, sendo atrativo. Esse outro joguinho que eu vi essa semana era da pizza, né, de montar uma pizza. É super legal esse jogo. Também tem. Joga todo mundo, eu perco. Maria, sorte nunca passou por aqui, viu? Então, toda hora eu tô perdendo e a criança vai montando, e aí de repente ela monta uma pizza. Pizza é uma das coisas que, por exemplo, por mais que a criança, né,
esteja nessa fase de recusa alimentar, de seletividade alimentar, pizza é um dos alimentos que as crianças gostam muito, né? E os adultos também. E aí, mas elas são muito específicas. Ou ela gosta da pizza de mussarela, ou as crianças no geral, né? Ou ela gosta da pizza de frango, ou de frango com catupiry, ou de carne de sol. É sempre aquela, né? A gente chega numa pizzaria, tem um cardápio gigante, só vai naquela que já tem certeza que já é a que gosta, né, Aninha? Voltando a esse ponto até da previsibilidade. Então, eles são muito específicos. E aí, quando você vê na montagem, para você ganhar a pizzazinha, mesmo que seja uma pizza de calabresa, por exemplo, que tem no joguinho, ela é cheia de outros ingredientes, né? Que normalmente não teria. Tem brócolis, né? Sempre tem. Tem ingredientes, né, saudáveis, tem cebola, Sim. tem tomate, tem brócolis, tem a calabresa também, tem o presunto também, dependendo da pizza, né? E aí a criança começa a associar que pode ter outros. A gente começa a fazer combinações. Olha, se a gente for fazer, eu tenho uma pizza saudável que eu gosto muito de fazer nas terapias de culinária. E aí, que tal a gente fazer? O que é que você gostaria de incluir nessa sua pizza a mais? Então é um dia que a gente joga esse joguinho e prepara a pizza. Então é bem interessante porque na hora a gente consegue agregar um ingrediente a mais que seja. Então, um a mais que esteja na pizza, mesmo que ela não coma, vai passar um pouco daquele sabor. Então, de toda forma, já é uma forma dela enxergar diferente. Além disso, a massa da pizza também é diferente. Então, já é um outro entendimento. Embora a textura fique parecida, mas o sabor é um pouquinho diferente. Então, tudo isso são formas, né, da gente trazer o lúdico, brincar com a criança, falar sobre os alimentos, falar sobre a comida, sem que seja na mesa, sem que seja brigando, sem que seja impondo, né? Então, eu acho que são super válidos. E aí, justamente pensando nisso, né, Aninha, dos pais que se sentem inseguros por isso, e agora que a gente já vai iniciar férias, já tem gente que próxima semana já tá de férias, tem gente que tem aula só até amanhã, pronto, já começou o pânico geral, né? Muito tempo de férias dessa vez. E aí, o que fazer, né? Então, preparamos, né, Aninha? Quer falar um pouquinho sobre isso? Nós preparamos um e-book. Pode falar, Gleice. Posso falar? Pronto. A gente preparou um e-book, né? Super bacana para presentear vocês que estão aqui na live ou que vão ver a live depois, tá? Não precisa estar aqui online na hora, não. Mas o que é que a gente precisa? Que vocês comentem no postzinho que vai ficar salva a live lá, colocando eu quero e colocando o e-mail de vocês, né? Que até segunda a gente já vai iniciar a distribuição desses e-books. E o que que tem nesses e-books, né? A gente tem alguns recursos nesse e-book para vocês imprimirem, para vocês recordarem junto com as crianças, para vocês aplicarem junto com as crianças. E temos também receitinhas que podem ser facilmente feitas com as crianças, né? Não necessariamente as crianças sozinhas, mas vocês, os adultos, fazerem com a criança, né? Para elas aprenderem, verem outras formas, pegarem, sentirem, né? Participarem desse momento e, claro, com a supervisão de um adulto. Então, tem essas receitinhas e tem também algumas dicas, né, voltadas para essa questão da seletividade alimentar. Tá um e-book bem bacana, né? Bem especial. A gente fez com muito carinho para vocês. E aí, a partir de... né, Gleice? E tem esse da rotina, exatamente. Exatamente, esse é o primeiro que está lá. Quando começa as atividades, é o primeiro recurso que tem. E aí a gente vai estar aberta a isso. Se vocês, né, quando receberem o e-book, se tiverem qualquer dúvida, meu filho é assim, assim, tem essa e essa dificuldade, eu tenho essa e essa facilidade, eu vi aqui que tem atividade tal. Posso fazer assim? Eu posso fazer assado? Se tiver qualquer dúvida, quiserem, né? Podem procurar a gente, ou eu, ou a Ana Lígia. Na live também vai ficar o Instagram de Aninha, né? E o meu é esse, o Nutri Pediatria, para que vocês acessem a gente, tenham esse contato, se tiverem alguma dúvida. Se quiserem encaminhar para outras pessoas, para outras famílias, podem encaminhar o linkzinho lá da live para o pessoal se inscrever, colocar o e-mail, tá certo? Para receber esse e-book. Foi feito com muito carinho, é um presente de Natal antecipado aí, né, Aninha? Que a gente vai começar a distribuir agora, no final de novembro para o início de dezembro, justamente para que vocês se antecipem aí e possam usar nas férias. Exatamente. Né, Aninha? Pronto, eu acho que teve uma perguntinha aqui, não foi? Deixa eu baixar aqui. Eita, Cledson perguntando. Tem uma dúvida. Posso comer macarrão à noite fazendo dieta? Obrigada. Essa pergunta
é muito específica. Porque aí, assim, como está a sua dieta, qual é seu objetivo, né? A grosso modo, grosseiramente falando, não existe um alimento proibido ou permitido, ou mais ou menos, posso comer carboidrato à noite ou não. Tudo vai depender muito do foco, do objetivo, do que está sendo feito, né? Para a gente dizer um sim ou não, né? Então, assim, dentro da minha realidade, da minha rotina, como de boa macarrão à noite, mas dependendo do seu objetivo, da atividade física, do horário ou alguma coisa assim, pode não ser tão útil para você, né? Vai acabar lhe desviando aí do seu objetivo e não vai ser o foco. Acho que teve outra pergunta aqui também, Aninha, acho que foi sobre o seu livro ainda. O livro é para crianças ou adolescentes? Então, na verdade, eu posso dizer que esse livro é para todas as faixas etárias, né? Na verdade, o livro foi feito pensando no público infantil, tá? Porque é um livro muito lúdico, né? Tem muito colorido e a gente fala muito sobre as emoções, como o próprio nome está falando, né? Deixa eu mostrar aqui É uma página. muito importante que as crianças compreendam quais são as emoções, consiga nomear as emoções, identificar o que ela está sentindo, né? Porque a partir disso, desse entendimento, é que vai ser mais fácil conseguir regular essas emoções, tá? Então, por que a gente diz isso? Porque normalmente uma criança, por exemplo, que está com raiva e ela não sabe o que é aquilo, não sabe nomear, não sabe por que está sentindo aquilo, ela tem uma crise, por exemplo, é mais fácil ela jogar alguma coisa no chão. Então, ela não tem essa autorregulação. E a partir do momento que a gente consegue trabalhar essas emoções, explicar para ela, e aí é de maneira muito tranquila, quando a gente está lendo esse livro, por exemplo, vamos fazer como é a carinha de triste, e aí a gente começa a imitar, como é a carinha de raiva, e a gente faz essa imitação também. Então, para ela entender o que é que ela sente, como que ela fica quando ela está com determinada emoção, e o que é que ela faz, por exemplo, entender que quando ela está com raiva, ela tem o direito de ficar com raiva, porém, isso não dá a ela o direito dela bater num colega, por exemplo. Certo? Uhum. Então, é mais uma coisa que através do lúdico a gente vai ensinando a criança como regular suas próprias emoções. É a partir de 7 anos, né? Normalmente, eu faço que a criança já está lendo e tudo mais, a gente fez questão de deixar tudo em caixa alta, tá? Não tem letra cursiva, que é justamente para a criança que está aprendendo a ler também conseguir fazer essa leitura, né? O livro foi adotado por, assim, a última vez que eu soube, tinha 18 escolas de Natal que já tinham adotado o livro, né? Estava trabalhando com esse livro. Escolas de São Paulo, de Brasília também já adotaram. Então, o livro está sendo muito, muito, muito bom de se trabalhar nessa faixa de idade. É um livro maravilhoso que, inclusive, me ajuda também na nutrição, porque justamente, né, ele trabalha essas emoções e às vezes a criança, hoje mesmo a criança que eu estava fazendo a terapia que eu comentei que a gente não fez culinária hoje, ela me disse, né, que não aceita provar outra coisa porque ela tem medo, né? E o medo é muito comum, essa sensação de medo para provar algo novo é muito comum, né? Até a gente, enquanto adulto, tipo, opa, vou na casa de alguém, vou visitar alguém, né? Talvez não seja, não é um medo que nos paralisa, mas a gente fica meio receoso, né? No caso dele, era o medo que paralisava, chegava a isso, porque aí impedia dele provar, né? E alguns alimentos, dependendo do que for, a criança tem nojo, né? Ou a criança fica muito feliz porque vai comer aquele alimento, enfim, que é algo que tem uma memória ali bacana também. Então, as emoções estão muito ligadas à questão do alimentar-se, né? Então, a gente fica, a gente trabalha com isso também, justamente para entender até que ponto, porque não adianta. Ah, se uma criança está com muito medo de provar uma coisa, eu não posso ignorar esse medo, né? Não é uma coisa que eu posso passar por cima. A gente precisa trabalhar com ele sobre isso, ou tentar passar o máximo de segurança para ele, que ninguém vai ofertar nada para ele que vai fazer mal, que vai ser isso, que vai ser aquilo, enfim. Tentar passar a nossa experiência, a nossa segurança para que ele se sinta confiante e diminua um pouco esse medo, né? Então é muito importante a gente validar essas emoções, né, que a criança está sentindo. A criança tem nojo, não consegue tocar
em determinado alimento, eu quero que ela coma, ela não chega nem perto daquilo. Então é muito assim. Então a gente precisa validar isso, trabalhar texturas, que ela consiga ter essa proximidade. Porque se é uma coisa que ela não consegue encostar com a mão, como é que ela vai botar na boca? Né? Por mais, vai com garfo, mas é o botar, o contato do alimento com a língua, né? Então a gente precisa se atentar a isso. Esse cuidado é muito importante, né, Aninha? Exatamente. E aí, assim, a gente é nessa parte, quando a gente está trabalhando, até para falar sobre os alimentos mesmo, a gente pode trazer slime, massinha, né? Então, a criança vai sentindo essa textura, a princípio, na brincadeira, né? Sim. E olha aqui, tá vendo? Isso aqui é parecido com tal alimento. Então, a gente vai trazendo isso realmente de uma maneira muito leve, sem obrigar, sem fazer com que ela tenha que comer. Não, ela vai experimentar quando ela se sentir à vontade para experimentar. E se ela não quiser experimentar, mas quiser sentir, quiser pegar, quiser sentir o cheiro, tudo bem. Botou na boca, botou para fora, não tem problema nenhum, tá? Mas tem que ser no tempo dela, respeitando o que ela está sentindo. E esse estímulo é importante que seja algo frequente, né? Não tenha sido só pontual, para que a gente veja que existe, né, realmente uma evolução. Então, se for só muito esporádico, a cada 15 dias, a cada 30 dias, vai deixando de ter essa evolução, né? Exatamente. Então, acho que era isso, né, Aninha, que a gente tinha para trazer hoje. Você tem mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Era isso que a gente tinha, então. Vocês coloquem aí os comentários de vocês, né? Coloquem os e-mails para receber o e-book que a gente vai disponibilizar para vocês. A partir da próxima semana a gente já começa a enviar. Isso. Então, coloquem o e-mail lá, é um presente para vocês, já um presente antecipado aí de Natal. E avisem ao pessoal, as meninas vão entregar um e-book, coloquem lá o e-mail de vocês e tudo mais, que a gente vai enviar tudo para vocês. Tá bom? Combinado? Um super beijo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.